De volta com o 3 em 1, a jornalista Miriam Leitão relatou um episódio de violência verbal sofrida durante um voo de Brasília ao Rio de Janeiro no último sábado. Segundo a colunista, o ataque foi praticado por delegados do PT que voltavam de um congresso. Miriam Leitão descreveu o seguinte, a gente tirou um trechinho aqui do que ela disse na coluna de hoje. Foram 2 horas de gritos, xingamentos, palavra de ordem contra mim e contra a TV Globo. Não eram jovens militantes, eram homens e mulheres representantes partidários, alguns já em seus 50 anos. Fui ameaçada, tive meu nome achincalhado e fui acusada de ter defendido posições que não defendo. Isso é um trechinho do que ela disse. Em nota, a senadora Gleisi Hoffmann, que agora assina, viu, Vera, Andreasa e Madu, de presidenta do PT. Era só o que faltava. Pois é, ela disse o seguinte nessa nota, que esse comportamento não agrega nada ao debate democrático, que a orientação para a militância é sempre a de não agredir qualquer pessoa por suas posições políticas. Mas, completou ainda na nota do PT, que não pode deixar de ressaltar que a Rede Globo, empresa para a qual trabalha a jornalista Miriam Leitão, é, em grande medida, responsável pelo clima de radicalização e até de ódio por que passa o Brasil. Começo aqui, Vera, com você. Acho que nesse caso até a omissão e o silêncio seriam mais dignos, né, do que uma nota dessa aqui. Não sei o que você acha. A senadora Gleisi Hoffmann tem sido lapidar em suas bobagens, né? Vamos lembrar aquela história da greve de sexo que a gente tratou aqui. Acho que ela se perdeu bastante entre ter sido uma ministra importante da ex-presidente Dilma Rousseff e depois se ver investigada na Lava Jato. Acho que ela sofreu aí uma espécie de apagão, porque ela há de se lembrar, se ela fizer um esforço, que o marido dela, Paulo Bernardo, também investigado no Lava Jato, foi ministro das Comunicações. E como tal, era um tremendo puxa-saco das organizações Globo. Vivia falando com os Marinho, vivia ali tentando puxar o saco, tentando obter ali um acesso e tal. A gente sabe disso nos bastidores. Então, nessa época, a Rede Globo não era esse bicho-papão que ela está vendo agora. Mas isso é o de menos nessa nota, né? Isso é o de menos. Tem uma palavra que as feministas adoram usar, que é sororidade. É uma palavra feia. Eu só aprendi o significado dela graças a Marilis Pereira Jorge, minha amiga e grande jornalista. Essa sim é uma feminista de verdade, porque não é de gueto, nem de seita e nem sectária. E ela quer dizer uma espécie de solidariedade entre as mulheres. Pois as feministas de esquerda, das quais a senadora Gleisi Hoffmann se diz fazer parte, só são solidárias... Pessoal do grelo duro, né? Só são solidárias entre elas. Quando a pessoa não faz parte do gueto, não faz parte do grupinho, ela pode ser uma mulher agredida por um bando de covardes, de homens, dentro do avião, que aí dizem que não é uma questão de gênero, ela não foi atacada por uma questão de gênero. Vejam só, será que se fosse um homem, esses machões teriam coragem de se arvorar em verdadeiros hooligans dentro de um avião e atacar, se fosse um jornalista e não uma jornalista? A Miriam Leitão foi digna e não evocou a questão de gênero no brilhante artigo que ela escreveu. E ela também não aceitou os convites da companhia aérea para mudar de lugar, porque ela é uma mulher de fibra, guerreira, corajosa, não abre mão das suas ideias, não abre mão do exercício livre da sua profissão. E nenhum de nós, homens e mulheres jornalistas, vai abrir. Outra evocação dos esquerdistas diante desse caso. Ai, você não falou nada quando foi o blogueiro chamado pelo Moro. Atenção, vocês precisam de desenho? A gente desenha, ó. Posso pegar o bloquinho e desenhar. Neste caso, o tal blogueiro estava sendo chamado a uma investigação por ter obstruído uma investigação e vazado o conteúdo para o investigado. Não tem nada a ver com uma pessoa pagar uma passagem de avião para viajar e ser admoestada por animais petistas, que eram esses que estavam no voo. Terceira coisa, ai, quando foi a presidenta Dilma, você não falou nada. Atenção de novo, boçais. A presidente Dilma Rousseff era uma presidente num evento público, foi vítima de vaias, que eu sim condenei na época, porque achei uma grosseria, do povo que a elegeu. A Miriam Leitão não é política, não tem o salário pago por vocês petistas. Ela tem o salário pago por uma empresa, ela faz o trabalho dela. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas não dá para esperar coerência e lógica de quem tem bandido de estimação, caso que não é o da Miriam Leitão.
Aí a posição firme da Vera, você, o Marcelo Madureira, vou com você agora. Não fosse Miriam Leitão, admirável jornalista, uma profissional brilhante, escritora de livros importantíssimos sobre economia, história contemporânea brasileira, quer dizer, ela foi alvo de um bando de cafajestes. É isso que o PT hoje se reduziu a uma facção de cafajestes, né? E o que eu acho condenável, não só o comportamento desses vagabundos, mas também foi o próprio comportamento da empresa aérea e do comandante da aeronave. Porque quem conhece a aviação sabe que a maior autoridade a bordo é o comandante, que deveria imediatamente tratar de desembarcar esses vagabundos, esses desordeiros, né, por conta das provocações que estavam fazendo e que poderiam incluir esse tipo de atitude, você criar cisane a bordo, instabilidade emocional e tudo, isso aí corrobora, isso aí contribui para aumentar a insegurança a bordo. Quer dizer, não estava preocupado não só com a Miriam Leitão, como os outros passageiros, também que não tinham nada a ver com o assunto e que foram obrigados a sofrer também, por tabela, aquelas provocações, aqueles xingamentos, aquela pouca vergonha, quer dizer, contribuindo para a instabilidade da própria viagem. E o comandante tem autoridade suficiente para fazer desembarcar todos os arruaceiros, porque Miriam Leitão estava lá sentada e fez questão de continuar na poltrona 15C, que ela havia comprado a 15C e ia viajar na 15C, como fez muito bem, uma pessoa digna, né? E continuou lá aguentando. Eu sei o que é isso, porque quando eu fui também fazer uma matéria aqui na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, lá na porta, para cobrir aquela greve de fancaria lá da CUT, eu fui alvo desse tipo de provocação. Você tem que ter um autocontrole imenso, porque as pessoas te xingam, te chutam, né, te agridem verbalmente. Imagine você 2 horas, eu fiquei apenas alguns minutos, ela aguentar 2 horas esse tipo de provocação, isso é um crime. Deveriam dar nome e sobrenome desses bandidos e processá-los. É isso que tinham que fazer. E essa nota da Gleisi Hoffmann nada mais é do que uma nota da Gleisi Hoffmann. Você pega, dobra e joga no lixo. Andreasa. Eu teria entrado na porrada no avião, tá? E teria machucado gente, hein, Patrick Santos? Teria machucado gente, ia dar trabalho. Deixa a violência pra eles. Não. Deixa a violência pra eles. Não, senhor, teria entrado na porrada. Ah, você tá sentado, tem um camarada passando no corredor e dando tapinha. Ah, mas entra na porrada. Fascista também apanha. Eu tô sentado na cadeira, vagabundo passando no corredor e dando tapa na minha poltrona. A porrada ia comer e muito. Mas a Miriam tá certa, tá? A Miriam tá certa. Comigo a porrada ia comer e eu ia machucar a gente, eu ia dar trabalho. Ó, vocês nunca me viram brabo de verdade, tá? Ia ser ruim, ia ser ruim. Não ia mais acontecer isso, garanto que não ia mais. Dito isso, é o seguinte: o PT não é um partido democrata, não tem compromisso com a democracia. É um partido de esquerda imundo, para o qual a democracia é um elemento tático de transição, com o qual se brinca, se manipula, massinha de modelar, assim como a Constituição, que eles não assinaram, aliás, de 88, e brincam com ela. Agora querem aplicar o golpe das eleições diretas para os seus interesses de democratas seletivos. Aliás, hoje, quem tiver interesse, tem um artigo meu no Globo, descascando também o líder do PT na Câmara, o tal do Zaratini, meu xará, Carlos Zaratini, educando um pouco sobre honestidade intelectual. Então, é preciso, na hora de falar do PT, entender com quem se está tratando. Não importa a idade dos vagabundos, dos arruaceiros, se tem 20 ou tem 50. São vagabundos, são bandidos, estão ali pagos. Não nos iludamos. A Miriam fala isso no artigo dela. Não é a imprensa que estimula a formação do nós contra eles. É o Lula. Diariamente, inclusive, esses vagabundos saíam do Congresso do PT em que, sobre o palanque, o Lula estava batendo na imprensa. Batendo na Miriam, na própria Miriam Leitão. Isso. Então, quem foi que estimulou a agressão? Foi o partido, foi a Gleisi Hoffmann, foi o Lula. Quando eles eram oposição,
e enganavam todo mundo, como o Partido dos Trabalhadores, que tinham grandes interesses, que tinham social, que iam salvar o Brasil, que é o que o PSOL é hoje, né? Eles eram as maiores fontes da imprensa, adoravam a imprensa. A imprensa também era um elemento tático. Depois, quando chegaram ao poder, e aí, quando chegaram ao poder, minha gente, não é que tenham traído o movimento, tenham traído a esquerda, não. Foram no poder exatamente aquilo que a esquerda é no poder. É por isso que não nos podemos deixar enganar com esse embaralhamento de crimes. O crime cometido pelo PT no Brasil, o assalto ao Estado, a tomada do Estado, o aparelhamento do Estado para um projeto de poder de 50 anos não tem precedente. PSDB bandido não fez, PMDB bandido não fez, nunca ninguém fez, nem os militares fizeram. Nem os militares fizeram o que o PT fez no Brasil e pretende continuar fazendo. E tem condições de continuar fazendo. Gleisi Hoffmann, presidenta. Que no artigo da Miriam, em que ela é altiva, digna, elegante, ela fala: eu acredito que isso não é uma posição do PT. E vai ali a Gleisi Hoffmann com essa nota delinquente e mostra que é sim a posição do PT. Porque o que ela faz nesse mais é legitimar a violência dos militantes do partido que ela preside. Nada mais é do que isso. Ela está dizendo, em outras palavras, ela está dizendo a Globo está colhendo o que plantou. Ela está legitimando atos, por exemplo, como aqueles na véspera da eleição, que foram lá depredar a Abril, por exemplo, o editor Abril. E outros atos de intolerância com a imprensa, quando o jornalista está cobrindo alguma manifestação e que é agredido, que está sendo cada vez mais constante em manifestações de partidos de esquerda. O PT não se importa a cada dia mais de chafurdar na lama do que já foi um partido e virou apenas uma seita para fanáticos ou, quando não, uma organização criminosa pura e simples. É disso que se trata. Não à toa o partido está totalmente esfacelado. Vamos a mais uma. Ó, o Lula aí. Alô, vai ligar para os seus militantes e ensinar educação, Lula. Alô. Vamos então. O Lula ensina a educação para alguém, Vera? Quem sabe pros que entendem a língua dele, sei lá. E o Andreas tá mais calmo agora, né? Tá. Então vamos à nossa... Ou não? Não, tá não. Vem comigo. Vamos a mais uma Toda parada. a solidariedade a Miriam Leitão. A todos nós, com certeza.